Eu sou Marta Nascimento, diretora de consultoria, crescimento e gestão da Regional Planalto Paulista, e fui convidada aqui pelo meu amigo Eduardo Santana para apresentá-lo nesta palestra. Então, quero contar um pouquinho para vocês da história do Eduardo, né? Eduardo Santana é o destinado por desenvolver e conectar líderes cuja base de trabalho envolva empreendedorismo, desenvolvimento de novos negócios, tomadas de decisões estratégicas e também direção executiva de empresas. O seu foco está sempre baseado na construção de relacionamentos profissionais de longo prazo, dentro de um ambiente de confiança e reciprocidade. Eduardo é palestrante e mentor com ênfase em network e tem formação de engenheiro civil, especialista em gestão de cidade pela UFSCar. Tem experiência profissional de mais de 20 anos em construção e desenvolvimento de empreendimentos, fusões e aquisições de empresas. Eduardo é fundador e diretor executivo do BNI da região Planalto Paulista, de Campinas e região, né, Jundiaí, onde já formou e treinou mais de 4.000 empresários, empreendedores e profissionais liberais, nas melhores práticas de network profissional. Obrigada, é uma honra, Eduardo, excelente palestra para você e aproveitem, pessoal. A honra é toda minha, Marta Nascimento, um privilégio estar aqui com vocês, um privilégio poder falar um pouquinho sobre accountability e sobre negócios, né? Afinal de contas, quem participa do BNI são homens e mulheres de negócio, então é sempre um privilégio a gente falar um pouquinho sobre isso. A gente sabe que dentro do BNI nós temos vários valores fundamentais, né? E são todos extraordinários, a gente acaba vivenciando cada um deles, né? Mas talvez o valor que é menos próximo da cultura latina, em especial da cultura do Brasil, é justamente o accountability. Gente, é um negócio tão diferente para a gente que não existe nenhuma tradução exata do que é accountability na língua portuguesa. Mas, de qualquer forma, então, hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre isso. Por que que esse é um valor fundamental do BNI como organização? E o que que isso tem a ver com negócios? O que que isso tem a ver com a nossa vida como homens e mulheres de negócio? Né? Então, esse é o nosso objetivo de hoje aqui, né? Bom, eu quero começar falando um pouquinho, né, que, dando um viés, que o accountability, ele é algo que empodera ao empresário. Então, ao contrário do que a gente pensa inicialmente, né? Accountability é conversa difícil, etc. Não, muito pelo contrário. Accountability é empoderamento, né? E o que é empoderar, né? Empoderar é quando a gente dá domínio, quando a gente dá poder para uma relação, para uma determinada situação, para uma condição, enfim. Então, empoderamento é bom. E a gente precisa começar a enxergar o accountability de uma forma positiva, e esse é o nosso desafio aqui hoje, né? Para isso, eu quero falar para vocês sobre um psicólogo norte-americano, né? Que é o Hutter, né? E esse cara é uma pessoa extraordinária que fez um trabalho lindo, né, de muitos anos, um cara muito detalhista, e ele chegou a um conceito psicológico que é justamente a questão do locus de controle, né? Basicamente, existem pessoas que têm o locus de controle mais para a parte externa e outros mais para a parte interna. Então, evidentemente, que eu vou, nesse período aqui, estar falando
ninguém é 100% de um jeito ou 100% do outro, né? A gente é um mix de todas as coisas, evidentemente, mas existe uma predominância, e essa predominância no mundo dos negócios é o que vai fazer diferença no nosso dia a dia. Então, eu vou dramatizar um pouquinho aqui, gente, eu sei que a coisa não é exatamente assim, não é? Ninguém é 800, né? Mas é importante para a gente ter a percepção da diferença entre o locus interno e o locus externo, a gente entender um pouco mais essa teoria, né? Muito bem. Isso também vai estar nos levando a uma posição muito clássica sobre se a gente, como homens e mulheres de negócio, nós vamos assumir um protagonismo naquilo que a gente faz, ou se, como homens e mulheres de negócio, a gente vai assumir uma postura de coadjuvante, ou muitas vezes até de vítima, né? Então, isso tem tudo a ver justamente aí com o nosso querido accountability. Muito bem. Então, quando a gente está falando em locus externo e locus interno de controle, né, eu queria ver com vocês aqui, né, o seguinte. Vamos lá. Então, quando o locus é externo, o que é? Eu me permito afetar pelas opiniões que vêm de fora, né? Então, são pessoas que têm uma predominância para aceitar essas opiniões externas, e isso tem muito poder dentro daquelas coisas do dia a dia, né? E o contrário é quando, tudo bem, a gente tem a opinião externa, é uma referência, mas a gente tem uma convicção interna que também nos guia, né? E isso é muito importante. Então, algumas coisas que quem está aqui, né, dramatizando, né, no locus externo, né, é aquela coisa assim, né, poxa vida, é o tipo de conversa que a gente já ouviu várias vezes, né? Então, sabe aquela coisa? Não tem nada que eu possa fazer em relação ao meu futuro, né? Outra coisa, o destino quis assim, por que não deu certo? Foi o destino. Quer dizer, a culpa não é minha, né? A culpa é do destino, né? A culpa é do governo. A culpa é do líder, a culpa é do presidente. Foi o coordenador de educação que não fez o que ele tinha que fazer, por isso que eu estou indo mal. Foi o mentor que não fez o que tinha que fazer, por isso que eu não tô fazendo certo. A economia que não está indo bem, é a inflação, é o dólar, ou seja, acha desculpa num monte de lugar, né? Outra coisa clássica. Eu dependo da ação dos outros. Não depende de mim. Isso a gente ouve demais. Mas não depende de mim, né? Então, assim, sempre vocês estão vendo que está apontando para algo externo, né? Para que gastar energia? Muitas coisas estão fora do meu controle. Olha essa linha de raciocínio aqui, né? Tem gente que fala assim, as ocasiões que eu tive sucesso na vida foi uma probabilidade randômica, e o cara ainda dá estatística, né, para justificar, né? Era para ser eu, independente se eu fiz esforço ou não, era para ser eu, né? Fui premiado, né? Então, essa outra linha, né? Não adianta ter uma boa alimentação, nem fazer exercício, afinal, está morrendo um monte de jovem, né? Então, para que eu vou fazer tudo isso? Eu não posso mudar a minha condição. Parece que tudo conspira contra mim. Vocês já ouviram essa frase? Parece que o mundo está nas minhas costas, parece que tudo conspira contra mim. Enfim, né? Olha como a pessoa vai assumindo a condição de vítima, né? As coisas vão acontecer independente de mim, independente dos meus hábitos, independente do que eu vier a fazer, né? E por último, para que semear se o futuro já está definido, né? Está escrito nas estrelas, né? Então, para que eu vou semear, né? Agora, olha a diferença, gente, quando a gente encontra um homem ou mulher de negócio que tem o locus interno, né? Eu trabalho duro, vou ter sucesso. Então, é outra pegada, né? Minhas decisões do passado influenciam o meu presente e o meu futuro. É uma convicção, né? Se eu estou liderando, a culpa é minha. Deu um problema, etc e tal. Ok, a culpa é do líder, não tem problema. A culpa é minha.
Eu poderia ter mandado a pessoa embora, eu poderia ter trocado a pessoa, eu não fiz como líder, como homem e mulher de negócio. Gente, isso é postura que a gente precisa ter no BNI. Né? Por quê? Porque nós somos homens e mulheres de negócio. Na nossa empresa, como é que é? Né? Não é assim? Se não deu certo, é porque eu não me esforcei o suficiente para ter sucesso. Sabe o que eu vou fazer? Vou me dedicar mais até atingir meu objetivo. Meta, persistência, né? Se eu me alimentar bem e me exercitar, vou colher longevidade e qualidade de vida. Então, são pessoas que plantam hoje para colher lá na frente. Isso é um hábito muito importante, né? Olha a clareza, né? Eu posso mudar a minha condição. Eu vou adquirir bons hábitos, pois eles vão me favorecer. Olha que legal. Eu aprendo com meus erros. Olha que bacana. Todo mundo erra, gente. Todo mundo erra. Mas é importante a gente aprender com os erros. Por mais que o destino me imponha situações limitantes, e tem fato que realmente, às vezes, acontecem coisas com a gente que é um imponderável, né? Mas há sempre algo positivo para aprender. Então, assim, tem uma barreira na frente, eu vou passar por baixo, eu vou passar por cima, eu vou dar volta pela esquerda, pela direita, mas se eu quero, vou chegar onde eu quero chegar. Eu semeio para depois colher, né? Olha que interessante. Então, assim, resumindo, né, para vocês terem uma ideia, né, locus externo, né, postura de vítima ou coadjuvante. Então, lá, pessoa ferida, violentada, torturada, a sofrência, né? Aquela sofrência, a pessoa vai lá e tal, né? E sempre atribuindo para os outros, né? Por quê? Porque é um papel secundário. Fulano não fez, etc. e tal. O protagonismo, não. O protagonismo é a personagem principal, você assumiu o seu personagem principal, você sabe que a peça depende de você é relevante, você é destaque na situação. Muito bem. Mas por que eu falei tudo isso aí, dei até uma base, né, de psicologia comportamental para a gente poder falar de accountability, né? Como eu disse para vocês, accountability é algo que não é da nossa cultura, né? E eu quero falar desses dois senhores aqui, o Andrew Carnegie e o Napoleon Hill, né? Olha que interessante, gente. O Carnegie, ele é um escocês que chega nos Estados Unidos, imigrante, quebrado, duro. Ele trabalhava lá por, sei lá, na época, $1 por mês, né? Imagina, também, claro, que desvalorizou a moeda, mas ele ganhava uma miséria, né? E tal. E esse cara, ele com muito esforço, ele foi construindo as empresas dele, se tornou um empresário, abriu seu primeiro negócio, foi tendo sucesso, ele foi crescendo, 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 e foi um dos maiores empresários dos Estados Unidos da América. Andrew Carnegie. Só para vocês terem uma ideia, né? Por exemplo, lá em Nova York tem o Carnegie Hall, né? Quem que construiu? Andrew Carnegie. Ele pagou para fazer o Carnegie Hall. Até hoje é uma das maiores casas de espetáculo norte-americanas, né? E outras grandes coisas, né? Um cara fantástico. E o Carnegie, muito bem sucedido, só para vocês terem uma ideia, né? Se a gente comparasse hoje, ele seria mais ou menos entre 4 a 5 vezes mais rico que o Bill Gates, tá? Só para vocês terem uma ideia. Se você atualizar o que ele tinha na época com a desvalorização do dólar, hoje ele seria 4 a 5 vezes mais rico que o Bill Gates. Esse cara teve uma ideia, né? Ele falou, puxa vida, eu queria pesquisar quem são as pessoas que têm mais sucesso e por que quais são os hábitos que essas pessoas de muito sucesso têm que as outras não têm. Ou seja, por que essas pessoas deram certo, né? E ele mesmo era um caso desse, e outros não tinham. E como ele já estava idoso na época, ele resolveu contratar uma pessoa mais jovem, né, para tocar esse projeto no lugar dele e fazer. E aí, olha, ele começou a entrevistar várias pessoas, até que um dia ele encontrou um jovem chamado Napoleon Hill. E diz a lenda, né, que o Andrew Carnegie deu
60 segundos para ele convencê-lo que ele era a pessoa certa para fazer o trabalho. Olha a importância daquilo que a gente treina todas as semanas dentro do Benin. Pode ser que a grande oportunidade da sua vida, como aconteceu com Napoleão Hill, você vai ter 1 minuto para você se expressar, você vai ter 1 minuto para você dar o seu recado. E diz que quando ele viu o brilho nos olhos do Napoleão Hill, naquele minutinho, ele decidiu que esse era a pessoa. Por quê, gente? Como ele estava idoso, ele queria um trabalho que demorasse pelo menos 20 anos, que fosse acompanhado por pelo menos 20 anos, para que realmente tivesse, assim, um acompanhamento de tudo que estava sendo feito em todo esse tempo, né? Enfim, para ter algo científico. E realmente, ele faleceu 6 anos antes do Napoleão Hill concluir o trabalho. Né? Claro que ele viu a evolução, mas ele não viu o fechamento, né, que o Napoleão Hill fez no final, que foi publicado no livro chamado A Lei do Triunfo, em 1925. Então, pessoal, esse livro, ele, lá no auge, né, um livro muito legal, altamente recomendo a todo mundo que leia, né, mas ele tem lá 16 poderosas leis do sucesso. E o que acontece, gente? Se vocês observarem essas 16 leis que está lá na Lei do Triunfo, né? Na verdade, não é uma, são 16, né? Você vai ver que o resumo do livro é o seguinte: conclusão da pesquisa do Napoleão Hill e do Andrew Carnegie. As pessoas de sucesso são as que desenvolveram a capacidade de se responsabilizar por aquilo que acontece nas suas vidas. Então, quando você vê, né, as 16 leis, as 16 é responsabilização. Muito bem. Então, gente, olha o ambiente e as conclusões que a gente começa a enxergar, né? Então, eu queria colocar para vocês como que um profissional protagonista, que tipo de pergunta, como é que você reconhece um homem ou uma mulher que ela é um protagonista, né? Quando você ouve esse tipo de pergunta aqui, né? Claro, são algumas, né? Mas esse tipo, né? E eu tenho certeza que você já ouviu isso, talvez você esteja falando esse tipo de coisa atualmente. O que eu posso fazer para te ajudar? Alguma semelhança com o BNI, gente? Isso aqui é a base do nosso Giver's Game, né? Como é que eu posso te ajudar, né? Outra coisa, como é que eu vou fazer a minha empresa crescer? Porque não importa, tudo começa e termina pelo líder. Se nós, como líderes, não tomarmos a direção da coisa, não espere que o seu colaborador vá fazer aquilo que depende de você fazer, né? Como eu posso resolver esse problema? E aí, gente, quando as coisas dão errado, né? O que eu preciso fazer para que esse problema ele não ocorra mais? O que eu posso aprender com esta experiência? Então, pessoal, se vocês prestarem atenção, né? O profissional protagonista ele está sempre focado em aprender, aprender, aprender. Essa é a pegada do protagonista. Agora, e aqueles que têm falta de accountability, né? Quais são o tipo de frase que a gente vai ouvir das pessoas que não estão habituadas a trabalhar com o accountability? Você vai ouvir justificativa, você vai ouvir desculpas, né? Então, esse tipo de coisa, eu não sabia. Mas eu não podia fazer. Eu não sabia, né? Ninguém falou para mim. A culpa não é minha, tá vendo? Os outros que deveriam ter falado para mim. Por que não me falaram? Então, eu estou certo, né? Justificativa, né? Mas isso sempre foi feito dessa forma, né? Isso a gente vê na nossa empresa, isso a gente vê na nossa família, isso a gente vê muitas vezes na nossa equipe do BNI, né? Então, é assim, gente. Mais uma coisa,
Ah, mas eu fiz o que me pediram. O chefe me mandou, eu fiz, né? Mas você não viu que estava fazendo errado? Ah, mas eu fiz o que me pediram, né? Então, aquele negócio, não sou eu, não se envolve, né? Não vai para frente, enfim. Ah, eu já enviei o e-mail, estou esperando resposta. Mas você falou com a pessoa? Ah, enviei o e-mail. Mas você viu essa pessoa? Leu o e-mail? Não? Ah, mas aí não é meu problema, né? Então, vocês estão vendo a falta de engajamento, de compromisso que a falta de accountability faz? Eu fiz a minha parte. Se os outros não fizeram, não é problema meu, né? Ah, eu não fiz os 1 a 1 porque eu não tive tempo. Então, vai dando o quê? Justificativa, né? É sempre assim, viu? Cliente sempre reclama. Pode deixar. Cliente é sempre assim. Cliente é chato. Ô, bicho chato, né? Cliente, né? Aquele que paga o nosso salário, né? Oh, coisa ruim, né? Então, essa linha de raciocínio, o cliente sempre reclama. Ah, esse problema não é meu. Para que eu vou me envolver com isso para resolver? Não é meu problema. Deixa os outros que se lasquem, né? Então, gente, é muito claro também quando a gente encontra uma pessoa que tem a vida baseada mais em locus externo do que interno. Agora, isso, gente, tem consequência para o nosso negócio. E eu não estou aqui falando de BNI. Eu não estou aqui justificando nada. Eu estou aqui falando se eu e você somos homens e mulheres de negócio, nós temos que zelar pelo nosso negócio. E tem consequência para o nosso negócio. Quando esse ambiente é estabelecido dentro da empresa, a gente vai atrair o quê? Pessoas comuns, um ambiente imaturo, baixo nível de colaboração, tempo longo para a resolução dos problemas, descaso, escassez, apatia. Então, gente, não tem jeito, né? Qual que é o nome desse jogo? É o famoso empurra-empurra. Ah, não sou eu, empurra para o outro empurra para o outro, ninguém decide nada. E nós vemos, muitas vezes, a gente sabe, né, que a gente reproduz os hábitos daquelas 5 pessoas que estão mais próximas da gente. Então, se dentro da equipe as pessoas estão reproduzindo esse tipo de hábito, é porque fora da equipe do BNI, também em outros ambientes, ela está vivendo isso, né? Então, é algo preocupante, é um alerta, né? Agora, existe uma alternativa, e essa alternativa é virar esse jogo. Como é que a gente vira esse jogo? Com accountability e sucesso. Vou falar um pouquinho, né? Como é que algumas dicas como você pode desenvolver o accountability. Respeitar as pessoas. Então, vamos tratar de, acho que está claro, né? Como é importante a gente trabalhar o accountability, né? Então, vamos entender aqui como é que ele pode ser desenvolvido? Pode ser desenvolvido. E vamos entender como é que a gente faz, então, para desenvolver o accountability. Primeiro, respeito. Respeito. Então, quando eu tenho um parceiro comercial, quando eu tenho alguém que trabalha junto comigo, eu preciso honrar. Segunda coisa, extremamente importante, assumir os erros e aprender com eles. Então, assim, gente, ninguém é super-homem e mulher maravilha. Eu falo isso várias vezes, né? Ninguém é super-homem e mulher maravilha. A gente falha, a gente erra. As nossas empresas são falhas. Então, não existe empresa 100%. Não tem. A gente depende de maquinário, a gente depende de pessoas, a gente depende de uma série de coisas. Então, assim, houve erro, assume o erro, aprende com eles e não volte a cometer o mesmo erro, né? Pode ser que a gente cometa outro erro, mas, enfim, é isso aí. Outra coisa, prestar contas sem drama.
sem drama. Então, sem mimimi, né? Cumprir aquilo que a gente promete. Então, prometeu, cumpra. Saiu a palavra da sua boca, cumpra. Por quê? Porque é importante, né, que seja dessa forma. Entregar valor. Aliás, eu digo, entregue mais do que o combinado. Você combinou X, entregue mais, dê a mais, e você vai fazer uma grande diferença. Construa confiança. Crie um ambiente de abundância e prosperidade. Isso é muito importante. Foque em encontrar soluções para os problemas. Não seja parte da solução, não seja parte do problema, né? Então, sempre tem gente que está sempre envolvida no problema, né? Aí você vai ver, cadê o problema? Tem a pessoa lá no meio, né? Então, assim, não, seja parte da solução, né? Tome decisões. Tomar decisão não é simples, né? Faça o que se espera e o que foi combinado. Então, pessoal, já caminhando aqui para a conclusão do que a gente está falando, né? O que é o BNI? O BNI é uma metodologia para desenvolver uma força comercial compartilhada. Nós vimos o Dr. Ivan falar isso agora há pouco, né? É uma força compartilhada comercial. Então, como uma força, qualquer força comercial precisa de meta e precisa de esforços em comum. Então, assim, gente, BNI é trabalho. É um trabalho divertido. Eu costumo dizer que é que nem descer de rafting, né? Você rema 3 horas no rafting, você está quebrado, mas você nem percebe, né? Você vai ver no outro dia, né? Mas por quê? Porque a gente se diverte no caminho, mas é trabalho. Então, quando a gente pula no barco, a gente precisa pegar o remo na mão. E quando você pega o remo, você pega para remar, ou seja, um esforço pessoal seu em benefício do grupo. E isso é muito importante. Todo mundo dentro do BNI é líder e decisor. A gente tem que abolir do nosso meio o mimimi, né? Então, fica com muito mimimi? Não. A gente é sem drama. Sem drama. Precisa corrigir? Accountability. Vamos para frente, corrige e vamos lá. Transparência e responsabilização para atingir os nossos objetivos como grupo, como equipe BNI, né? Agora, vocês lembram lá no começo que a gente estava falando do quê? Do accountability como um valor do BNI? O que eu quero perguntar para vocês é o seguinte: você entendeu por que que esse é um dos valores fundamentais do BNI? Não é à toa que accountability é um dos valores fundamentais. É porque Dr. Ivan e toda a equipe, quando estava pensando nessas coisas, estava justamente trabalhando esses pontos que eu estou compartilhando com vocês aqui, né? Gente, hoje, eu sei que tem muitas pessoas aqui que já são do BNI, mas tem muitas que não são. E muitas vezes nós também, falo por mim, sabe? Primeira coisa, a primeira pessoa que vale tudo isso que eu estou falando é para mim, tá? Eu também preciso melhorar em várias coisas. Essas coisas, a primeira, quando a gente fala, quando a gente palestra, etc e tal, em primeiro lugar vale para a gente. Mas você está entrando hoje em contato com a maior organização de negócios do planeta. E a partir de hoje você pode tomar 2 atitudes em relação ao que você está ouvindo aqui. Primeira atitude, ser protagonista do seu futuro e decidir se engajar num programa que gerou mais de 16 bilhões de dólares só nos últimos 12 meses. Ou então, encontrar alguém para pôr a culpa, se as coisas não derem certo, né? Qual que é a sua escolha? Gente, quero agradecer muito a presença de todos vocês. Espero que tenha sido positivo e que, de alguma forma, eu tenha trazido a uma reflexão positiva para que a gente pense e realmente coloque em prática
esse nosso valor fundamental do accountability. Tá bom? Um grande abraço, um privilégio falar com vocês e vamos continuar nessa convenção que está top demais.